Em uma bela noite estrelada no Novo México, em 1947, um operador de rádio chamado Osler recebe um sinal estranho e decide investigar. Seu cachorro Rex começa a latir furiosamente quando ouve as frequências. Osler liga para seu amigo Wally e descobre que ele também está captando o sinal. Wally descobre que as frequências estão vindo de Roswell, Novo México, e Osler decide verificar. Ele viaja para Roswell com Rex e chega à fonte do sinal. Enquanto observa o campo vazio, Rex escapa do caminhão e começa a correr. Osler o segue e encontra uma vala. Ao olhar para dentro, ele fica chocado com o que vê. Mais tarde, em 2003, pesquisadores do Ocean Resource Study Corps recebem o mesmo sinal da Antártica. Eles o transferem para os Estados Unidos, onde observam uma imagem de satélite de um objeto desconhecido localizado na plataforma de gelo da Antártica. Eles decidem cavar, pois o sinal está claramente vindo do objeto. Enquanto isso, na Universidade da Califórnia em Berkeley, o criptologista Julian Home está dando sua aula de idiomas. Enquanto leciona, uma jovem e sexy aluna de sua classe lhe escreve um e-mail flertando com ele. Depois da aula, Julian é chamado por John Bachman, um estimado professor. Ele conta a Julian sobre Alexi, uma parte importante do programa de genética de Stanford. Bachman revela que Alexi entrou em contato com ele sobre os eventos na Antártica. Ele menciona que o objeto encontrado na plataforma de gelo emite frequências estranhas e desconhecidas e dá a Julian um disco para observá-las. Julian investiga as frequências e descobre que elas não são aleatórias, o que significa que é possível que algo ou alguém esteja tentando se comunicar com elas. Ele compartilha suas descobertas com Bachman e lhe diz que pode ser um sinal de localização. Julian pede a Bachman que o deixe ir observar o objeto. Julian parte para o Polo Sul, experimentando extrema tribulação no céu nevado da Antártica. Depois de pousar, Julian se dirige às instalações de pesquisa e conhece uma pesquisadora chamada Nila, que o cumprimenta de forma muito amigável. Nila é a assistente do Dr. Michael, um dos principais pesquisadores dessa instalação. Julian conhece Alexi, que o leva para ver o objeto. Enquanto olham para o grande bloco de gelo, Julian pergunta a Alexi o que ele acha que há dentro dele. Alexi acha que é um cheio Slack embutido em uma geleira, mas Julian sabe que isso não é possível. Alexi especula que foi um extraterrestre que enviou o objeto para a Terra e Julian concorda com essa teoria. Quando Alexi sai, Julian toca o bloco de gelo e toda a sua vida está diante dele. Ele dá um passo para trás em choque. Uma pesquisadora chamada Kate se aproxima dele e, enquanto os dois conversam, fica claro que há uma história difícil entre eles. Ela o leva para seu quarto e o adverte para não fazer nenhum movimento em direção à pesquisadora. Julian parece ter a reputação de ser um pouco playboy. À noite, Julian começa a ter pesadelos e acorda com Nila na porta, que lhe pergunta se ele quer tomar café da manhã. Ela então o leva para a estufa, onde lhe mostra as plantas, todas geneticamente modificadas para crescer em outro mundo. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos e o secretário de Defesa conversam sobre Julian. Acontece que Julian tentou obter um doutorado em linguística aplicada em Stanford, mas teve problemas por ter um caso com uma aluna. Essa aluna era Kate e ele não conseguiu concluir seu doutorado após o escândalo. Ele acabou trabalhando para o SETI, o Programa de Pesquisa de Inteligência Extraterrestre, como criptologista de decodificação. Eles estão interessados nele porque ele é a única pessoa no Polo Sul, no momento, que entende a gravidade do que está acontecendo. Julian se junta a toda a equipe na sala de jantar para uma refeição. Shelley pergunta o que Julian está fazendo, mas antes que ele possa responder, Straub faz um comentário sarcástico sobre como Julian passa o tempo ouvindo as mensagens dos ETs. Todos riem, mas Julian se sente desconfortável. Ele explica o que faz e Straub lhe pergunta se ele já interpretou comunicações alienígenas reais. Julian responde que não e Shelley lhe pergunta se ele ainda acredita em alienígenas, mesmo que nunca os tenha ouvido. Julian passa horas tentando decifrar as frequências e descobrir se há alguma mensagem nelas, mas sem sucesso. Seu colega Grisham comenta que poderia ser algum tipo de sinalizador. O presidente e seu assistente descobrem que as frequências de rádio registradas por Osler em 1947 são idênticas às que Julian está interpretando. O presidente pede para ver Bachman porque Julian precisa ouvir essa notícia de alguém em quem confia. Durante a noite, Abel acorda a equipe porque o bloco de gelo caiu e se quebrou, revelando o objeto que estava dentro dele. Quando Kate tenta tocá-lo, ela é repelida por um campo elétrico que parece envolver a nave. Julian decodifica parte da mensagem, enquanto Straub insiste para quem quiser ouvir que o objeto não é extraterrestre e que eles estão perdendo tempo. Julian tem certeza de que o objeto não é da Terra e a maioria dos pesquisadores está do lado dele, enquanto Straub fica de mau humor. O grupo decide abrir a nave, mas Julian é contra. Nesse meio tempo, o presidente informa Bachman sobre os eventos ultra-secretos de 1947 e diz que ele terá de falar com Julian por rádio assim que a brecha na tempestade sobre o Polo Sul for aberta. Enquanto Julian continua tentando decodificar a mensagem nas frequências, a tripulação restante começa a cortar o navio.
Julian percebe que os intervalos de código podem ser a chave para cada letra da mensagem. Ele consegue decodificar a mensagem que disse para não abrir, deixando ele e Nila chocados. Eles correm para deter os outros, mas chegam bem a tempo de ver um membro da tripulação derreter depois de abrir a tampa. Julian tenta avisá-los, mas uma explosão derruba todos. Depois de remontados, os membros da tripulação descem para inspecionar os danos. Eles examinam a nave e encontram matéria orgânica em seu interior. Enquanto olham, a matéria subitamente vaporiza, revelando um ser alienígena em seu interior. Nila diz a Julian que não está se sentindo bem e, de repente, começa a derreter por dentro. A tripulação percebe que a abertura da nave causou a disseminação de um patógeno extraterrestre. Enquanto isso, o presidente entra em contato com os russos, que pretendem atacar as instalações do Polo Sul com uma ogiva nuclear tática para evitar a disseminação do patógeno, que eles já conhecem porque o mesmo aconteceu quando Osler descobriu a nave em 1947. Depois disso, o grupo discute o que fazer enquanto observa o alienígena em uma câmera. Strage diz que, obviamente, eles não estão doentes porque os outros morreram imediatamente, mas os outros pesquisadores apontam que eles podem simplesmente ter uma resistência genética que retarda o efeito do patógeno. Isso não significa que eles não sejam portadores. Durante essa discussão acalorada, eles não percebem que o alienígena escapou de J. Julian pede que eles levem as armas de fogo da instalação. Eles se dividem em grupos para encontrar o alienígena e desligar a energia extra para que possam sobreviver na instalação pelo maior tempo possível. Enquanto eles vagam pelas instalações, o alienígena os observa. Julian consegue encontrar o alienígena e o assegura de que ele não lhe fará mal. O alienígena se posiciona diante de Julian e o observa. Os dois se conectam e Julian começa a ver as memórias do alienígena. De repente, um membro da tripulação os encontra e, por insistência de Straub, atira no alienígena. Julian tenta impedi-lo, mas sem sucesso. O membro da tripulação diz que só atirou no alienígena porque achou que ele mataria Julian, mas Julian explica que o alienígena se sentia seguro e amigável até ele abrir fogo. Straub então insiste que quer ir embora. Julian é contra, pois eles precisam ter certeza se estão ou não carregando o patógeno. Bachmann conversa com Julian e este lhe pergunta se ele está entrando em contato com ele sobre o alienígena. Bachmann pergunta sobre o número de pessoas mortas e Julian admite que 2 foram mortas por acidente e 4 por infecção. Ele menciona que os 7 membros restantes da tripulação parecem ter resistência ao vírus. Bachmann lhe pergunta se a área fora do centro foi comprometida e ele responde que ninguém saiu. Bachmann explica que a nave que eles encontraram é uma cápsula de fuga e que uma nave semelhante aterrissou na Terra em 1947. Ela explica que os alienígenas são imunes ao patógeno que carregam, mas os humanos não. No entanto, na noite em que a nave espacial aterrissou na Terra em 1947, os alienígenas deixaram claro que queriam fazer amizade com os humanos. Bachmann pergunta a Julian se o alienígena ainda está vivo, mas ele responde que ele foi morto. Um executivo decide que a única maneira de lidar com a situação é a esterilização com bombas atômicas. Bachmann é instruído a mentir para o grupo, assegurando-lhes que a ajuda está a caminho. Ele menciona a chegada de um submarino russo e Julian percebe que eles não estão vindo para resgatá-los. Depois de ouvir que eles morrerão, Straub começa a entrar em pânico, insistindo que eles não devem ficar aqui. Ele diz que, como eles ainda não estão mortos, talvez tenham resistência à infecção. Julian lhe diz que o fato de ele não estar morto não significa que não seja portador. Shelley se oferece para fazer exames de sangue em todos. Os russos preparam seus mísseis para atingir a instalação de pesquisa. Os exames de sangue mostram células saudáveis para todos, mas Shelley dá a entender que o patógeno pode estar escondido na proteína. Enquanto o grupo aguarda os mísseis, Straub e o membro da tripulação planejam escapar da instalação por outro caminho. Kate e Julian se confortam e ouvem um barulho repentino. Straub e o membro da equipe esfaqueiam Grisha em uma tentativa de recuperar a arma. O membro da equipe pega a arma e começa a atirar em tudo, atingindo Alexei no ombro. Grisha é morto por Straub com um garfo e, quando Julie tenta impedir Straub, ele atira no ombro de Kate. Straub e o membro da equipe tentam escapar do sistema de irrigação e Julian os segue. Quando Straub e o membro da equipe atravessam os campos de milho, a infecção que os afeta começa a matar as plantas. O membro da equipe percebe que infectará outras pessoas e decide não se juntar a Straub. Straub acaba atirando no membro da equipe e foge, enquanto Julian o segue. Julian consegue alcançar Straub seguindo-o por um túnel estreito. Os dois acabam chegando ao lado de fora, onde veem uma grande nave alienígena pairando sobre eles. Julian avisa Straub para não se mover, mas Straub entra em pânico e começa a evaporar sob o impulso da nave espacial. Julian tem uma visão do espaço sideral e finalmente entende o que os alienígenas querem. Ele vai procurar Shelley, Alexei e Kate e os leva para o telhado. Julian lhes diz para respirar devagar e se aproximar da espaçonave. Julian vê 2 alienígenas e revela que a nave espacial está aqui para salvá-los. Um a um, eles entram na luz brilhante que os leva para dentro da espaçonave.
Kate está hesitante, mas Julian promete a ela que ficará ao seu lado. Kate e Julian entram na espaçonave. Enquanto a espaçonave voa, a instalação de pesquisa é atingida por mísseis e destruída por uma explosão nuclear. Enquanto o noticiário lista os nomes de todas as pessoas que morreram, a espaçonave voa para o espaço, dando aos 4 sobreviventes uma nova chance de vida. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.